Vou para gravar aqui. E aí a gente trouxe a experiência minha, da Lígia e da Clara, que foram as primeiras convidadas. E nesse segundo encontro, é como se ele fosse uma continuidade na seguinte questão, assim, beleza, eu assumo o meu caminho terapêutico, a minha passagem, a minha transformação, e agora o que que eu tenho que fazer para efetivamente materializar, né, a vida de um terapeuta, o processo de um terapeuta nos meus caminhos, né? Que é a hora que chega, assim, o momento das formações, como que eu vou organizar isso, sem perder a minha autenticidade, né? Porque o que que acontece? Acaba que quando a gente decide que vai trabalhar com terapias, que é esse o propósito, que é esse o caminho, a gente fica muito perdido, porque esse universo das terapias holísticas, ele é gigantesco, né? E às vezes eu acho que eu tenho que fazer tudo e fico perdido nessa jornada, não sei o quê. E por que que eu chamei a Shakin? A gente dividiu muitos momentos juntas, né? Nesse lugar, nesse processo de formação, assim, nessa travessia. A gente estudou magia junto lá no Núcleo Corpo e Alma, que é uma escola ascensional maravilhosa, que nos auxiliou nesse processo. E aí cada uma galgou, né, os seus caminhos e a sua expressão nesse lugar, e eu chamei ela para a gente dividir essa experiência nossa no sentido de encorajar, né, os modelos que cada um vai buscar criar aí para si nessa jornada. Então, se apresenta aí, Shaken. Hum. Então, boa noite, todo mundo. Tem carinhas aqui que eu conheço e que eu gosto muito, outras não, né? Meu nome é Shaken, eu sou terapeuta lá no Núcleo Corpo e Alma. Eu também faço um trabalho com plantas, faço trabalho com espagiria, e sou uma estudante de tarô, eterna estudante, né? De tarô. Né? E tem outros trabalhos também de magia e que eu faço uma mistureba para poder, né, tipo, para o meu trabalho, que apesar de ser mais de uma frente, eu levo essa linguagem e essa marca que eu carrego de todos esses estudos que eu fui fazendo ao longo da minha jornada, em cada uma dessas atuações, né? Desde por exemplo, dentro da Cure, que é uma empresa de cosmético natural que eu tenho, mas eu levo essa linguagem, quanto na minha história como terapeuta também, né? E é bonito quando a gente começa a perceber a nossa colchinha de retalhos, né? Que eu acho que é muito o que a gente fez. Tipo, quais são as linguagens que comunicam comigo, que conectam com a história que eu acredito, que me faz vibrar e me faz querer saber mais, assim, independente do formato que tá, né? Do que é o... Porque não tem muito certo e errado, né? Apesar de terem alguns mistérios e alguns ensinamentos que eles são base, assim, né? De tudo. Mas é isso, sou essa. Isso, A que chega fazendo confusão e que gosta. que tem uma expressão maravilhosa, alegre demais. E isso é uma das assinaturas que eu admiro muito na Shaken, né? E aí, o que que eu acho legal desse processo, gente, para a gente refletir junto? Existe uma experiência que a gente vivencia que leva a gente eu falo que é uma epifania, que a gente fala assim, eu quero fazer esse negócio. E eu acho que isso acontece no caminho iniciático de cada terapeuta que vai se moldando, né? Vou dar o meu exemplo, depois eu abro para achar quem falar o dela. Assim. Eu me descobri terapeuta quando eu vivi uma experiência em que eu conheci a minha mão de cura. Foi uma coisa que me marcou na vida, que eu falei assim,
são episódios, né, na verdade. O meu primeiro episódio em que eu falei assim, eu sou alguma coisa além dessa que nasce, cresce, reproduz, morre e estuda, né? E, no caso, eu passei por uma experiência em que a minha mão de cura despertou na minha frente e eu vi a minha mão trabalhando sozinha e aquilo me encantou. Foi uma coisa que eu falei assim, gente, eu não consegui falar nada. Aí eu lembro que tinha uma mulher do meu lado e ela falava assim, o que está acontecendo aqui? Olhava minha mão e eu também não Não, a entendi. sua mão E é eu, maravilhosa. a primeira vez. E eu não entendia nada. Aí eu começava a chorar e falava com ela assim: é amor. E começava a rir, começava a chorar. Naquele momento, é como se eu estivesse recebendo uma informação ou uma primeira iniciação que me fez querer muito entender o que era aquilo e o que aquilo fazia. É claro que eu nunca vou ter a resposta completa, né? Mas essa experiência, por exemplo, me levou a começar a minha jornada de terapeuta através do Reiki, por exemplo. Porque aí eu falei assim, putz, aconteceu alguma coisa aqui. Eu preciso achar fundamentos, vamos dizer assim, que me expliquem pelo menos um pouco do que aconteceu. É claro que a experiência é sempre muito maior do que a teoria, né, nesse sentido. Mas aí eu fui buscar. E aí a minha primeira porta de entrada como formação da terapeuta, é lógico, como eu disse e a gente conversou na primeira live, a vida já é uma formação, né? Então, as faculdades que eu fiz, as experiências que eu fiz antes disso tudo acontecer já eram uma formação. E isso não acaba. Mas o portal iniciático, vamos dizer assim, que me trouxe para esse universo das terapias holísticas foi o Reiki. E a partir dele, eu fui reconhecendo que eu ia passar por muitas experiências formativas para encontrar a minha expressão, né? E isso não acaba. Então, hoje, se eu tivesse que me dar um título, sei lá, vamos dizer assim, eu falaria, eu trabalho com mão de cura e uso vários recursos para que isso possa falar no mundo, né? Ou falar através de mim. Então, eu estudo muitas coisas para ficar boa nisso, para servir a minha mão de cura, né? Vamos dizer assim. Então, tem um eixo, tem uma coisa, tem uma experiência que te marca nessa vida, sabe? Qual que foi a sua, Chaki? A Conta minha, para ela nós. começou pela confusão, porque eu sei, porque assim, até o fato de eu buscar uma ajuda não convencional, né, dentro das terapias holísticas, ela veio de uma não compreensão emocional muito grande. E eu sempre fui uma pessoa que eu tendi mais para o racional, né? Estamos aí na luta, mas empenhada. Só que essa incompreensão emocional e a somatização no corpo, mesmo, porque eu comecei a ter, tipo assim, paralisar partes do meu corpo e coisa que médico nenhum entendia o que era, né? E foi quando, inclusive, eu fui procurar a Durga, que eu falei assim, gente, né? Nada tá, né? Ninguém descobre o que é isso, e é uma coisa que está sendo recorrente, e eu preciso saber o que é. E na época eu trabalhava no varejo, então assim, eu morria de trabalhar, inclusive, né? E quando eu fui conhecer a Durga, logo eu já entrei no curso de magia. E quando eu fiz, né, tipo assim, antes de fazer o curso, eu fiz um atendimento com ela, e foi a coisa mais doida da minha vida, que eu falei assim, gente do céu, como é que uns risquinhos, umas velas, pode me fazer sentir tanta coisa?
e que eu não estava entendendo nada, e assim, foi uma loucura de liberação que eu precisei de ficar deitada um tempo depois para poder eu conseguir voltar para mim mesma. E assim, por mais que eu sempre tive uma vivência espiritual, mas eu nunca tinha entrado em contato daquela forma. E aquilo ali me fez um bem depois, nada racional, mas que, tipo assim, eu senti e que eu entrei em contato, que foi quando eu comecei a querer fazer mais e entrar mais em contato. Eu falei assim, gente, eu preciso de aprender a fazer isso, porque esse negócio me fez um bem danado. E aí foi uma consequência, assim, de uma insatisfação que já existia e de uma conexão que eu tive com esse processo, aonde a minha porta de entrada foi pela magia mesmo. E aí, a mesma história, fui buscando ferramentas que me ajudassem a traduzir, até pela dificuldade emocional e essa dificuldade de traduzir, né? Tipo assim, com o que eu tinha de informação interna até então, eu não conseguia sequer expressar. Para mim, hoje, às vezes, ainda é difícil, mas né, tá em outro lugar, né? Então, foi por aí que eu comecei. E nessa mesma coisa, de tipo assim, nossa, é isso aqui que eu quero fazer, é isso aqui que eu quero alimentar, porque esse negócio E foi aí, maravilhoso. nesse sentido que você traz, é muito interessante, sabe? Porque eu tenho a sensação, é, o que que acontece? Como esse universo é gigantesco e a partir do momento que a gente decide, né? Ah, não, eu quero ser terapeuta, eu quero trabalhar como terapeuta, o mental nos coloca, tipo assim, num lugar de quantas formações eu tenho que fazer, eu tenho que ser boa nisso, naquilo, naquilo outro, mas existe sei lá, eu vou chamar de mistério, existe um mistério que regula esse negócio, que acaba que a gente vivencia as experiências que a gente precisa para confiar na nossa assinatura. Eu vou dar um exemplo. Eu posso ler 500 mil livros, gente. Eu tenho uma dificuldade de absorver técnica. E olha que eu já estudei muito, até entender que o meu mistério é muito da canalização. Então, quando eu li um livro, ó, que doideira, que chama Terra, né? Chaves Pleiadianas da Biblioteca Viva, que eu entendi que tinha um treco que chamava Biblioteca Viva, e que era com aquilo que eu conversava, que eu não era doida porque eu conversava com a planta, com o ar, com o fogo, com não sei o quê. Aquilo ali era uma biblioteca cheia de informações. Então, o que que acontece? Às vezes dá um choque, porque o Ocidente e a própria época que a gente está vivendo é uma época que não favorece muito a contemplação e a gente é hiperestimulado num certo tipo de aprendizagem. E aí, às vezes, a gente fica muito confuso, porque se eu sei tarô, se eu sei reiki, se eu sei magia, se eu sei, sei lá, essas infinitas possibilidades de oferta que esse mundo das terapias traz para a gente hoje, como que eu vou usar isso tudo? Eu sou boa em quê? Muitas vezes as terapias que a gente estuda, elas são um suporte para o seu mistério. Às vezes você não vai nem usar a coisa, mas ela está ali te dando um suporte para que você expresse o que é seu, entende? É a questão da digestão, né? Porque essa falta de contemplação faz com que às vezes a gente queira seguir muito a receita do bolo. Então, se eu fizer isso, eu vou obter isso, e se eu fizer aquilo, eu vou obter aquilo, e não é assim que funciona, né? Principalmente quando a gente entra em contato com esses mistérios que são vivos, né? Então, a não contemplação foi desconectando a gente dessa linguagem analógica, que faz com que a gente queira sempre receitinha de bolo, em vez de entender que o tal do propósito, ele não é uma coisa, ele é um caminho aonde eu vou construir na minha colchinha de retalhos,
dentro de todas as absorções e contemplações que reverberam em mim aquele conteúdo que eu estou entrando em contato, que não precisa de ser inteiro, né? Que às vezes vai ser um pedaço. E aí quem vai ter que saber vai ser eu, se Isso. funciona ou não, através da experiência, né? Exatamente. É por isso que, tipo, no primeiro encontro a gente falou muito dessa confiança no que lhe chega, porque quando a experiência é autêntica, mesmo que ela não tenha, como é que eu falo assim, a chancela científica, ela é legítima, ela tem uma expressão no mundo. Então, não desmerecendo a chancela científica. Aliás, é muito interessante a gente ter cursos de base de formação que vão auxiliando a gente nesse processo. Mas também querer ser um terapeuta holístico extremamente científico ou enveredado, ancorado apenas em manuais, assim, isso empobrece um pouco o trabalho da gente, entende? Então, você não vai ser totalmente espraiado, louco, tipo assim, sai papagaiando, reproduzindo, fazendo o seu trabalho de uma forma irresponsável. Por isso que eu falo assim, o trabalho do terapeuta holístico ele é muito difícil, porque a gente é muito livre. Então, ele traz todas as dificuldades que a liberdade traz, inclusive de ser irresponsável no seu ofício. Então, muitas vezes, isso exige um amadurecimento, sabe? Um processo assim. Eu falo que, assim, eu estudei 20 anos, sei lá, para dar conta de ancorar quem eu sou no mundo. E tipo assim, ser a autoridade que eu sou no que eu faço. Mas eu não posso dar receita, porque assim, eu com meus guias, com os treques que eu recebo, e cada um tem esse processo seu. Então, para eu ter coragem de sustentar isso, eu inclusive fiz 3 faculdades, saca? Para tipo assim, para minimamente conseguir assumir quem eu sou. Eu precisava provar, por isso que eu falo. Aí depois você conta a sua experiência, Jaque. Para eu ter a coragem de libertar essa expressão, eu precisei me desafiar. Então, esse processo do terapeuta holístico ir para o mundo, ele não pode ser apartado de uma experiência de autoconhecimento profundo, porque e contínuo, isso não acaba. Porque você é confrontado, as suas inseguranças vêm, entende? Então, por exemplo, eu fiz faculdades, sei lá, de direito e tirei o OAB para falar assim, não, se eu consigo fazer uma universidade e ter carteirinha, eu posso bancar quem eu sou. Eu não sou burra, não. Que era uma dificuldade minha no processo. Entende? Então é como se eu tivesse que sustentar o comum, o caminho que todo mundo faz, para, se eu fosse questionada muitas vezes por mim mesma, falar assim, não, aqui, eu tenho esse caminho, eu consegui fazer, mas eu quero é isso aqui. Igual eu falei na live passada, eu tinha uma vergonha danada de falar que eu era taróloga. Porque a gente se força a esse processo de formação científica. Então, ela é uma base interessante, mas é uma base que hoje, por exemplo, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que a gente alcança num curso pequeno e de qualidade, e que também ajuda a gente a sustentar esse processo intuitivo. Muitas vezes o que a gente vivencia já está conceituado. E aí, quando você vivencia e vê, você fala assim, nossa, aquilo que eu vivi chama isso para essa coisa. E de alguma forma isso te dá uma segurança, entende? Estou falando bobagem? Você identifica com o que eu estou falando? Super identifico também. Só que o meu caminho foi um pouquinho diferente. Conta. Porque eu comecei uma faculdade que eu não terminei por não dar conta
da forma com que as coisas eram colocadas, eu falei assim, meu Deus, você tá louco que eu vou fazer as coisas desse jeito, não consigo. Então, eu entrei numa negação disso, em um primeiro momento, aonde eu falei assim, que esse negócio é uma bobagem. Até o dia que eu descobri que eu não gostava de estudar era o que passava em faculdade e em escola, que foi o momento que eu comecei a estudar as coisas que eu gosto. E eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, muito. Podia até ser menos. Mas, ao mesmo tempo, dentro do meu ofício e dentro da forma com que eu me comunico com tudo que eu construo, eu vejo como que essa coisa de ter um veio científico, por exemplo, dentro do meu trabalho com as plantas, que é uma coisa que é mais palpável, que é onde eu me dedico mais nesse sentido, o como que trazendo esse olhar contemplativo, eu consigo fazer essa conexão do que é que está ali no científico, traduzindo por uma parte mais sutil. Só que esse meio científico, ele tem muitos tentáculos. Então, por mais que eu consiga fazer isso, eu sempre me pego presa nos tentáculos. Então, assim, eu não fui na faculdade para fazer não sei o quê de aromaterapia e mas aí eu tenho os livros, aí eu pego um monte de como é que chama, gente? Aqueles negócios que o povo escreve em fim de faculdade, até esqueci o nome. Dissertação. Dissertação. Aí eu pego as dissertações, os projetos, não sei o quê, e vou lendo. Na hora que eu vejo, eu já estou presa naquilo, querendo provar que a conexão que eu senti é aquilo. E até também, às vezes, numa tentativa de tentar colocar em palavras o que não tem palavras, né? E isso é uma coisa que também eu vejo que é muito fácil da gente se perder, porque a gente cai nesses tentáculos de tentar trazer as palavras da forma com que as pessoas falam, e aí a gente vai desconectando, né? Então, essa coisa da academia e das formações é a famosa linha tênue. Eu sempre falo um negócio que eu achei maravilhoso, que um tempo atrás eu reassisti aquele filme Apolo 13, sabe? Que o povo vai para a Lua e dá um tanto de rumo. E aí, quando eles estão voltando para a Terra, que o computador não funciona e fazendo os cálculos à mão, aquela confusão, eles têm uma margem de erro para entrar na Terra de 2 graus. Aí eu fiquei, aquilo ali me impactou tanto, eu falei, 2 graus, que se fosse para menos virava churrasquinho, porque entrava na atmosfera terrestre e aí deu dó, ia, né, tipo, pegar fogo e morrer todo mundo. E se fosse para mais, ia ser lançado para o espaço. E eu super vejo essa coisa do, né, terapias holísticas para poder viajar na maionese 2 graus para cima. Total. E meio científico para virar churrasquinho e ficar preso naquilo ali, são esses 2 graus para baixo, famoso caminho do meio, né? Então, assim, é um exercício que precisa de ser vivido para poder a gente entender qual que é esse ponto. Eu vivo me queimando e viajando na maionese cada dia menos, mas ainda acontece de eu começar a ficar ali e entrar ai, tem que estudar, e aí, de repente, eu falo, eita, queimei aqui, acho que eu passei do ponto. Aí depois vai aqui e começa a viajar e fala assim, não, gente, eu acho que isso aqui... Isso é muito legal, né? A vida está me mostrando o contrário. Eu acho que a gente tem essa tendência, assim, de se agarrar nos manuais numa busca meio infantil e insana de ter segurança no trabalho que a gente faz. O trabalho de um terapeuta, não só holístico, né? Mas o trabalho com o ser humano, ele é extremamente inseguro. Né? E a gente aprende, inclusive, com os erros do processo, que são
quase que inevitáveis. Por isso que eu falo, a forja do terapeuta ela é perpétua, né? É a experiência de Quiron mesmo, do Hierofante mesmo. Pode E ir. uma coisa que é muito doida e difícil, às vezes, da gente desvencilhar, porque às vezes a pessoa passa 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos numa faculdade, e aí, mas não sei quanto tempo treinando, e com aquela coisa de tipo assim, né, por mais que exista um estudo prolongado, mas uma cobrança de tipo assim, não posso errar. E dentro do caminho do terapeuta, é justamente o erro que traz as chaves para poder se construir enquanto um humano que lida com humanos que erram. Né? Então, assim, é a maior faculdade que tem. E isso é um mistério, sabe? Viver a experiência do erro como uma experiência de expansão. E de lapidação. Em que você vai receber uma porrada de ensinamento, uma porrada de aula, ao passo que se você fica sofrendo e na autocondenação, essa oportunidade ou esse portal se fecha e aí você fica pequeno, né? Você fica hipodimensionado no sentido, sim, o que poderia ser uma experiência riquíssima, vira uma experiência de sofrimento e de autocondenação. E isso é terrível para o terapeuta, terrível. Pode falar. Até dentro dessa coisa que você trouxe, Minis, né, que você precisou dos diplomas, né, esse é o diploma da vida. Né? E é uma coisa que é tão doida dentro da construção de valor, porque, né, eu acho que assim, o ser humano, ele é tão rico em termos de experiência, em termos de visão de mundo, em termos de tudo que viveu, de tudo que resolveu, e o como que às vezes trazer esse olhar de um perfeccionismo, de ter que ter um diplominha ali para poder provar que você sabe, só te leva mesmo para esse lugar de você se desvalorizar e manter esse lugar do desvalor, aonde muitas das vezes vai ficar mais difícil de fazer esse ancoramento como terapeuta. Completamente. Porque ninguém quer terapeuta iluminado, sacou? Tipo assim, de que vai me servir um monge como terapeuta, por exemplo? Para mim, nada. Porque, não, assim, eu tenho zero pretensão de ser monge. A experiência de consumo, né? Tem isso também, né? Essa sociedade de consumo é como se a sociedade de consumo nega a processualidade. Então, a gente passa pela vivência dessas ofertas de cura muito rápida, de alguém que achou o milagre, que vai te trazer a chave do dinheiro, da saúde, do sucesso, do relacionamento e de tudo mais. E fica parecendo que viver as coisas de forma gradual e processual é coisa de gente atrasada. Só que isso é lei da vida, entende? Isso é lei da vida. Para viver um processo autêntico e realmente conseguir se ancorar como terapeuta, você vai ter que ser. Não tem como. É que nem, sei lá, a ayahuasca me falou um dia. Você acha mesmo que você não vai viver tudo que você fala para os outros? Oh, meu Deus! Entende? Torra. Aí eu... É porque ainda tem essa questão, entendeu? Quando eu me comprometo a ser um sustentáculo no processo do outro, é óbvio que eu vou viver o trem. É óbvio. Quer eu queira, quer não. Então, e aí cabe... Pode dizer. Pode falar. Finaliza. Não, aí eu ia falar, essa escolha é complexa. Porque a gente vai acessar lugares profundos da jornada de alma, entende? Isso é muito mais do que uma formação. Então eu falo assim, porra, eu fiz uma porrada de faculdade, estudei pra caralho, gastei dinheiro pra caralho, para no final queimar tudo. Queimar literalmente diploma, não sei o que, para entender que, putz, eu não vou achar o lugar que eu queria hermeticamente fechado que vai me garantir
uma experiência de sucesso. Ou seja, eu vou com a vida agora, dê o que der. Entende? Isso é uma virada. E é uma Então, inversão de valores, né? completa. Que E acha aí que pagar vai vai fazer resolver. ter valor. É. E aí cabe a pergunta, né? Por que eu quero ser terapeuta? Né? Desculpa, já que falei muito, pode ir. Não, mas eu acho maravilhoso. Eu Vai aprendo lá. um monte aqui. E aí, o porquê eu quero ser terapeuta, né? Tipo, eu respondendo para mim mesma é porque eu quero ser humana. E essa faculdade é uma faculdade da gente pôr muito pé no chão, dentro desses processos de entender que não há teoria que seja tão simples na prática. E que não precisa de complicar, porque o negócio é complicado por natureza. Né? Então, assim, às vezes a gente fica querendo simplificar o que é complexo e complicar o que é muito simples, colocando um monte de firula, igual a gente coloca um tanto de títulos, e que precisa disso, e que precisa daquilo, para não fazer o que está ali ao nosso alcance, né? Para poder não valorizar aquilo que a gente já tem. Porque se o terapeuta é uma construção do humano, pelo menos da forma com que eu acredito que seja, não é um negócio que vai acabar. Jamais. Né? Tipo, os mistérios, eles são tão grandiosos e tem tantas facetas que se a gente fica querendo resolver em 100%, querer ser mestre com um curso que faz em determinada coisa, a gente fecha a porta para o que tem de realmente de conhecimento ali. E aí sustenta esse lugar do terapeuta holístico, onde as pessoas ficam buscando curas milagrosas sem viver. Sim. Não que eu não acredite em milagre, mas eu acho que, assim, até para você ter milagre, você precisa de ter um nível de abertura e de um comprometimento para conseguir sustentar aquilo ali, que não é fácil, né? E se não tiver disposto a abrir para esse lugar de verdade, o negócio não acontece, né? Sim. Agora, pensando um pouco nesse processo, né? Só para situar a gente, né? O que a gente tá colocando aqui? Primeiro, essa decisão de ser terapeuta, depois, como eu vou me formar, né? Ou ir para o mundo, ou oferecer o que eu sou, o meu mistério que eu tenho. E aí eu faço 300 mil coisas e preciso encontrar, inclusive, a minha expressão e o meu verbo e o meu amadurecimento nesse lugar, né? Então eu queria ir um pouco aqui para a ideia que a gente trouxe do tarô e da magia, entendido assim, gente, todo curso ou formação ou estudo que eu faço, ele é um mistério em si mesmo, a magia é um mistério em si mesmo, o tarô é um mistério em si mesmo. Sei lá, estou vendo aqui o Anderson e a Camila, por exemplo, trabalham com o Teta Healing. O Teta Healing é um mistério em si mesmo, mas também todas essas terapêuticas são um recurso de auxílio às outras, né? Elas dialogam entre si. Então, falando um pouco, por exemplo, do meu processo com tarô, no meu trabalho terapêutico, eu uso o tarô como um mistério em si mesmo, mas eu uso o tarô, eu não gosto de falar uso, né? Eu me relaciono, eu amo o tarô de várias formas, como um mistério em si mesmo, mas como uma ferramenta que vai me auxiliar nos meus outros trabalhos. Então, por exemplo, se eu estou atendendo uma pessoa a primeira vez no Reiki, ou às vezes no Habitat, que é um trabalho que eu faço aqui, e quero ver, sei lá, deixa eu ver como é que está o campo dessa pessoa, porque ela fala pouco, ela ainda está tímida. Eu uso o tarô como um recurso para começar o meu trabalho. Então, entender essa plasticidade também dos mistérios e das ferramentas de trabalho que a gente tem
conforme a formação que a gente faz, né? Então, por exemplo, as chaves de magia que o tarot pode informar a gente é sensacional demais, né? Você deve viver muito esse processo. São as disciplinas, né, que a gente vai fazendo na nossa faculdade, que a gente escolhe. Total. Ai, meu Deus. E é muito doido, porque assim, dentro da formação como terapeuta, igual eu falei no início, a minha principal dificuldade era de fazer essa leitura das minhas emoções. Por trauma, por não ter noção de nada e estar completamente perdida na vida. E a função do terapeuta, muitas das vezes, é de traduzir e trazer à tona essa confusão da pessoa que está perdida. É para ser um orientador, né? E dentro, assim, né, da minha formação, eu não consigo fazer nada sem tarô. Porque, primeiro, se a pessoa está mais tímida ou se a coisa está muito escondida, é o tarô que traz à tona para mim. Total. E dentro dos desdobramentos que ele tem na vida, assim, essa comunhão que a gente começa a viver com os arcanos, ela em si é muito mágica, porque ela se manifesta na nossa vida quando a gente às vezes entra assim, tem uma situação que está agarrada ali na vida, você entra em contato com aquele arquétipo e de repente você começa a ver ele desdobrar na vida. Então, assim, dentro dessa coisa que eu falei do vibrar, né, eu acredito muito que quando a gente entra em contato com um arcano, com um mistério como esse, isso faz desengatilhar na gente, ainda que seja através dessa tomada de consciência, aonde que aquilo está atuando na nossa vida, e tudo começa a desembolar, porque você começa a ter olho para ver. Então, é olho para ver ali, dentro do atendimento terapêutico com o cliente, é olho para ver o que é que está desembolando na nossa vida, é olho para ver quais são as chaves que eu preciso de trazer e quais são as movimentações energéticas que eu preciso de fazer dentro de determinado arcano. Né? Tipo, eu enxergo a magia em tudo, o tempo inteiro na minha vida. Assim, qualquer coisa. Assim, bati meu carro, eu entendi o que estava sendo trabalhado ali. E qual que era o meu processo dentro ali dos arcanos, que é onde eu consigo trazer uma linguagem mais palpável, né, que traz esse entendimento para poder eu saber quais são as movimentações energéticas que eu preciso de fazer para que aquele processo ele seja mais suave para mim. Né? Então, assim, eu não consigo separar uma coisa da outra. Sim. Sabe? Tipo, a magia, a vida, o tarô, a astrologia, que são as minhas principais bases. Tipo assim, eu vejo uma fractal. Isso é muito são legal, linguagens cara. que complementam mesmo dentro do que eu da Porque minha interação. isso também choca com as... porque parece, assim, essa chave que você está trazendo é muito legal, porque a gente falava também na live passada que a gente está vivendo, assim, uma mudança de era. Que, tipo assim, esses conflitos existencial que a gente está vivendo tem tudo a ver com isso, inclusive, né? E aí a gente foi todo assentado, nós fomos assentados de uma forma que parece assim, trabalho está apartado da vida, que está apartado da família, que está apartado das outras relações, e nessa transformação e redescoberta do terapeuta interno, a gente é a coisa 24 horas. Eu falo isso no curso de tarô, tipo assim, é uma forma de ver o mundo, de ver tudo que te acontece, essa coisa está ali. E com a magia é a mesma coisa, você começa a sacar os elementos que estão no seu processo, gritando mais alto, e o que você faz com aquilo, como que você vai equilibrar, né? Então, assim,
é uma mudança de cunho existencial, sabe? E nesse lugar, a vida passa a ser um ritual. Todo dia você está vivendo um ritual, todo dia você se espiritualiza. E aí eu falo que o trabalho nesse lugar se transforma em serviço. E serviço é sempre uma alegria, uma espiritualização do ser, né? Então, é tão profunda essa passagem que a gente, sei lá, decide em algum momento da alma viver, porque ela muda a forma, inclusive, de se relacionar com o planeta, não é? E sem fazer isso no momento que a gente está vivendo, fica complicado, Mais né? difícil, com certeza. Porque dentro desse trabalho da gente conseguir, né, assim, manipular é uma palavra que é complicada, mas não deixa de ser, né? A gente começa a desenvolver essa maestria dentro de uma clareza do que eu estou precisando a cada momento, para sair também dentro dessa visão consumista que a gente tem de querer tudo. Porque o querer tudo, muitas das vezes, vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo e vai focalizando a nossa visão, né? Por mais que às vezes, tipo assim, se eu estou começando agora e eu quero entender o que eu gosto, às vezes a gente vai precisar de ampliar o nosso leque para poder experimentar um tanto de coisa, várias práticas terapêuticas para entender o que é, né? Num primeiro momento isso é normal de acontecer. Só que se a gente continua nessa busca e não consegue começar a focalizar, a gente nunca vai entender assim, o que é que eu posso usar nesse momento ou no outro. Isso dentro da prática da terapêutica, isso dentro da nossa vida, isso dentro de tudo no dia a dia, né? Dentro desse estudo dos elementos, por exemplo, que a gente consegue perceber bem também, tipo, né? Assim, pelo menos da forma com que eu convivo com as coisas, né? E tipo assim, o que é que eu preciso? Sim. Levantando Fala a aí, mão. Rô. Quem que abriu? Ela abre, tá Você aberta. abre? Tá. Aqui. Então, lá vai eu nas minhas perguntas. Eu amo. É o seguinte, a questão essa questão de terapeutas, assim, como vocês assumindo essa postura de terapeutas no início, como que foi para vocês, não sei se rolou, mas acredito que tenha rolado, nesse lugar de enfrentar um confronto. Como lidar, assim, por exemplo, de repente, num atendimento com alguém que confronta a sua metodologia, a sua forma de enxergar, entendeu? E aí você está no início, tipo, insegura, você está começando, assim, né, nesse lugar. E aí, como que vocês enfrentaram ou enfrentam, assim, quando rola um confronto, assim, nessa questão, quanto ao mistério de vocês, entendeu? Tipo assim, você tá numa verdade ali diante daquele consulente. Aí, tipo, a pessoa questiona realmente o seu trabalho ali. Uhum. Eu tô explicando? Tá demais. Tá super. Eu quero trazer duas coisas em relação a isso, assim. Primeiro, essa própria ideia de confronto, ela vem de um sentimento interno de insegurança, saca? Porque se você está realmente amadurecido no seu mistério, você inclusive autoriza e dá o direito a outra pessoa de não botar fé nele. Você não confronta, você compreende. Porque você está tão, assim, espiritualizado no seu ofício e íntegro no seu ofício que isso deixa de ser um problema. Então, eu falo muito nos cursos de tarô que eu dou, por exemplo, assim, a relação é com o tarô, não é em provar que você está certo. A relação é com o mistério. E isso vale para qualquer expressão terapêutica de cada um de nós, entende? Se eu estou amadurecido no meu ofício, se eu estou em serviço, eu não estou em confronto. E o outro tem todo o direito de negar o que eu tenho para dar. Eu não vou agradar todo mundo e nem vou
pedir palminha no sentido, não, essa coisa de ultrapassar os lugares da lisonja, né? Ou dos tipo assim, você é boa, você é ruim. É uma coisa, é chegar num lugar mais profundo, do tipo assim, eu sou isso, eu não consigo ser outra coisa. Eu falo muito assim, igual Jesus. Jesus era um cara, gente boa pra caralho, saca? Só ficava na dele, e o cara recebeu tanto ódio. Ele falava, tá bom, beleza, pode me pendurar na cruz, me regaçar, me torturar, eu sou isso. Então é como se a gente tivesse que viver. Todo terapeuta, ele vive esse arquétipo do sacrifício. Entende? Inclusive porque nos chega gente querendo ser salvo, esse não é o papel do terapeuta. Nos chega gente querendo tacar pedra, esse também não é o papel do terapeuta. Então, enquanto tem confronto, tem insegurança. Saca? E a gente vence a insegurança na relação que o terapeuta tem com o próprio ser que ele é e com o próprio mistério. Então, tipo, exemplo prático, né? Muitas vezes chega gente aqui muito desconfiado do meu trabalho, e se eu, por exemplo, saio de mim, né, do meu centramento, para provar que eu faço uma coisa legal, eu não consigo oferecer o que eu tenho para oferecer. E quando eu não me perco nesse lugar, em geral as pessoas saem daqui meio, nó, como é que você faz isso? Eu só falo assim, não sei. Eu só silencio e a coisa acontece. Por quê? Porque eu confio plenamente na minha experiência e no que me ancora. Plenamente. Nesse lugar eu não tenho medo de nada, já tive. E porque eu já tive, eu já tomei ferro. E porque eu tomei ferro, eu aprendi. E porque eu aprendi, eu me espiritualizei um pouco mais. É a experiência do imperador. É a experiência do autogoverno, da governança. Eu E é lembro muito. Só dar esse exemplo aqui, já que passar para você. A minha primeira experiência de ter sido questionada no tarô foi horrorosa. Foi no início quando eu me ofereci profissionalmente o jogo, chegou uma menina para tirar tarô comigo. Tipo assim, a menina já chegou com uma cara de poucos amigos. E aí foi tão legal que eu percebi tipo assim, aonde eu perdi a minha autoridade. Como eu estava no início, eu queria oferecer muito. Então, eu acabei cutucando os demônios dessa menina, tipo assim, revelando mais do que ela estava pronta para receber. A relação terapêutica, ela passa inclusive por esse respeito. A gente não pode invadir o processo do outro de modo que ele vai ser meio que torturado, não. Saca? O terapeuta tem que ter esse discernimento de ir mexendo no gerúndio mesmo. Então, essa menina chegou, você é isso, você é aquilo, você é não sei o quê, você tchá-tchá-tchá, você tchu-tchu-tchu. Passou uns 3 dias, sei lá, tipo, ela saiu puta, né? Pagou e tal, tal. Saiu puta. Passou uns 3 dias, pediu para falar comigo. Eu nem lembro mais. É fulana, não sei o quê. Eu sou aquela enfermeira que foi aí, não sei o quê. Eu tô te ligando para dizer que nada do que você falou aconteceu, que foi uma bosta seu jogo e não sei o quê. Tipo assim, foi uma experiência iniciática para mim, assim. Porque eu falei, ô fulana, eu tive que calçar a sandália da humildade, aquilo ali eu aprendi muito. Eu falei, olha, nem sempre a gente acerta tudo no tarô mesmo, tal. Se você quiser, eu te devolvo o seu dinheiro. Fiquei toda mal, assim, e aquilo disparou um processo em mim que me fez aprender muito. O que tinha acontecido ali? Eu não considerei o consulente que estava na minha frente e o que ele estava pronto para receber.
Então foi um aprendizado tão bonito que daquele momento em diante eu falei, olha, a relação não é só minha com o tarô. Tem um consulente, tem uma história que eu acabei invadindo naquele momento. Então eu tenho que perceber o outro que está ali na minha frente. Relação terapêutica não é o terapeuta sozinho falando igual um papagaio que ele está acessando e foda-se o outro, não, entende? É uma relação de cuidado. Então, se você é confrontado, que bom, porque aí você não vai se perder na sua vaidade, na sua arrogância, no seu ego. Isso é legal, saca? Isso é amadurecimento. Fala aí, Jaque. É muito doido como é que está vindo toda hora a questão de valores, né? Que eu acho que é o principal bloqueio quando a gente vai mudar, né? Fazer essa transição de tipo assim, quero ser valorizado, mas eu não me valorizo, e aí eu tenho medo do desvalor, e aí ao mesmo tempo eu me cobro de ser perfeito, e tipo assim, como que esse tipo de situação faz parte dessa nossa formação nessa construção de valores, tanto dos valores, como a Nara trouxe, de você entender que tem um ser humano ali na sua frente e que você não tem que provar nada, porque você não está ali para poder salvar ele, quanto nessa coisa, que isso aí é uma coisa que eu super vejo também, que eu já fiz pra caramba, de querer, assim, entregar tudo. Tipo assim, como que essa coisa do querer entregar tudo, além desse atropelo, a pessoa não consegue assimilar. É maior sabe? Tipo desrespeito. assim, é um desrespeito, é um desajuste com os tempos, sabe? Tipo assim, deixa eu resolver tudo. Gente, não vai resolver tudo. Essa coisa de aprender a respeitar e olhar é um exercício da gente aprender a se aprofundar. E dentro dessa coisa, dessa construção da humildade, no sentido de entender que nada é só. Então, por exemplo, quando eu faço uma leitura de tarô, eu bato no mesmo ponto de todos os ângulos. O tarô, ele conversa muito comigo dessa forma, inclusive. A relação que eu construí com ele foi essa. Tipo, tem uma coisa que eu bato o olho, eu pergunto para a pessoa, porque eu não sou adivinha, apesar de normalmente onde eu pergunto não é exatamente o ponto que está, mas eu pergunto para a pessoa e a situação ela só vai no mesmo ponto. No trabalho, na relação amorosa, dentro da família, tudo no mesmo ponto, o mesmo ponto, o mesmo ponto. E isso, esse aprofundamento, ele vai ensinando a gente, inclusive a gente brecar essa questão de querer se provar no valor. E o exercício de humildade, muito nesse sentido de entender que realmente a gente não tem que salvar a pessoa. Então, eu pergunto se faz sentido. Que isso, inclusive, diminui a margem da pessoa me trucar. E se a pessoa me trucar, sinto muito. Não sou, o meu tarô não é divinatório. O meu tarô não é Você sabe o que divinatório. acontece? Né? Às vezes, a gente está tão preocupado em ser bom que a gente não consegue relaxar nas experiências. E a sabedoria mesmo, né? Por que o hierofante fica lá, né? Dentro da caverninha? Porque ele precisa relaxar na experiência. Entende? A chave do conhecimento, ela vem de um relaxamento mental. Eu esvazio, eu desligo. Para quê? Para alguma sabedoria maior do que eu me possuir e, através de mim, me ensinar e curar o outro. Auxiliar no processo de cura do outro. Então, eu falo mesmo assim, não deixa nunca que a sua experiência de terapeuta seja somente leitura de letra fria, que não vai tocar o seu coração, ou a sua fala, ou o seu movimento. Então, não é um estudo só técnico. A gente estuda técnica pra caramba para aprender a falar com o coração. Isso é muito desafiador.
muito desafiador. Porque quando é assim, não tem jeito de você sair imune da experiência. Então, a gente vive em processo. Processo não acaba. Faça as pazes com isso. Né? E aí, nesse sentido, eu vou trazer uma questão para a Chake, para a gente falar, que é assim, dito isso tudo, qual é a hora de começar? Quando é que eu ponho a minha mão na massa, na cara e na coragem? O que você falaria para nós? Eu sou uma pessoa que eu vou e faço, porque se eu ficar pensando, eu não faço. Então, assim, e existe muito essa coisa, né, de esperar o momento de estar perfeito. Eu acho que é muito dentro desse exercício de um reconhecimento da pessoa, entendendo que é aqueles 2 graus, né, de tipo assim, de reconhecer que tanto que eu vou andar, se eu vou chutar o pau da barraca e ir fazendo esse exercício do louco mesmo, ou se eu vou fazer uma transição de coexistência. É testar. Eu chutei o pau da barraca. Passei muito perrengue? Passei muito perrengue, passei. Mas, assim, eu dei a cara à tapa de um jeito que, assim, inclusive era a minha única opção, porque eu chutei o pau da barraca. Então, isso foi um exercício para mim de, inclusive, abrir muito mão dessa coisa das técnicas. Porque eu fazia, e aí eu fui vendo, inclusive, tipo assim, que o meu aprender foi à medida do fazer. E de oferecer tudo aquilo ali que eu tinha para poder oferecer, entendendo que, tipo assim, né? Ai, mas e se não for o suficiente? Eu vou ter que testar e vou ter que ver o retorno, né? Então, quando a gente faz esse movimento, e eu acho que ele é individualíssimo, né? Eu acho que é válido a gente fazer esse processo da gente tatear e da gente ter algumas coisas ali para poder eu conseguir me operar. Então, tipo, por exemplo, para poder eu começar a atender, a primeira coisa foi tarô e magia. Porque sem o tarô, inclusive, para mim era muito difícil de fazer magia. E aí eu comecei a inventar moda. E aí atender meus amigos, e atender pessoas que eu conhecia. E aí eu fui desembolando dessa forma. Mas é difícil de falar isso, né? Tipo assim, quando? Vai depender. Como é que você tá? Né? Como é que você desembola? Você acha que você vai precisar de operar 2 coisas ao mesmo tempo? E aí se manter vigilante dentro desse lugar de não esperar um momento perfeito, porque ele não vai existir. Isso Né? aqui é interessante, sabe? Eu tenho uma coisa assim que eu uso como régua. Sabe quando você vai começar? Assim, quando você, assim, você falando, dando um geral, né? A gente começa quando a coisa amada que se apresenta para você, ela passa a ser tão ou mais importante do que a vida que você levava antes. Você é tão poética, Nara. Eu sou muito. Maravilhosa. Eu acho lindo isso. Então, é como se esse lugar fosse uma chave que te enche de coragem para você dar o seu salto. Então, é um momento em que acontece um certo resgate de uma utopia que você meio que perdeu, sabe? Eu falo assim que o tarô foi isso para mim. É o meu grande crush da vida. Porque eu amei ele tanto que ele me desafiou a olhar para as outras coisas que eu amava e falava assim, pelo tarô vale a pena. Então, procura dentro de você qual que é essa coisa. E o que você está disposto a fazer, né? É por essa coisa. É um amor foda-se. Eu descobri isso no tarô, não foi nem no Reiki, que foi a minha primeira experiência, né? Quando eu conheci o tarô, eu falei assim, gente, isso é meu, esse negócio, esse trem tá comigo há vidas, não tem condições.
E eu falei assim, nu, por isso eu abro mão. Eu falo que eu tenho duas coisas na minha vida: tarô e São Miguel Arcanjo. Entendeu? Se o bicho tá pegando pro meu lado, eu lembro dos dois. Então, cada um vai ter a sua coisa. Enquanto eu tiver o tarô, São Miguel Arcanjo, eu não tenho medo de nada. Né? E cada um vai achar o seu. Aí, você dá o salto. É muito gostoso a experiência de amar alguma coisa, sabe? Porque você sai daquela coisa de objetificação. E é doido como que ocupa mesmo esse lugar, né? Vai ocupando o lugar, vai ocupando, vai ocupando, vai ocupando. Exatamente. Na hora que você vê, você está tomado daquilo, né? É. E assim, no fim das contas, a gente não trabalha por dinheiro, sabe? Esse processo todo de achar o terapeuta, ele vai mostrando para a gente que o sentido de prosperidade é muito maior do que esse medo ou essa insegurança financeira, que passa por outras questões, que é muito de libertar a expressão da sua alma. É gostoso demais, é um gozo, é um tesão, sabe? Então tem muito a ver com isso, e eu acho que essas perguntas são importantes, sabe? E se eu ainda não achei, eu me ponho em experiência, porque vai chegar, né? Se eu já sei que eu quero ser terapeuta, mas ainda não achei o que é que vai me fazer dar o salto, eu me ponho, aí eu vou ver de novo a experiência do Hierofante, eu vou me ampliar a minha vida para que a coisa chegue a mim, né? Diz. Não, total, é isso mesmo. É muito doido, né? Tipo assim, como que a gente vive isso de várias formas, né? Porque paralelamente com o trabalho de magia e tarô, eu sempre trabalhei com planta. E isso é um negócio você, né, Chá? que me toca, que é isso aí, que me toca e que toma espaço na minha vida, e que pede tempo, e que o eu experienciar aquilo ali vira essa experiência de transbordar mesmo. A cura é isso na minha vida. O que eu faço para mim. Que lindo. E aí eu transbordo isso e quem quiser compra. Estou vendendo, gente. Se quiser lá, sou maravilhosa no que eu faço, tá? Ai, Tudo cheiroso, você, maravilhoso. você é tão poética, tá vendo? Poética, né? Sou maravilhosa no que eu faço. Não, mas quando a gente dentro do fala com trabalho das amor, plantas é isso. completamente. É muito isso mesmo. É tipo assim, eu não faço só isso e tudo vai construindo nessa minha coxinha de retalhos, né? Mas a forma com que eu trabalho com as plantas, ela é poética. Isso. A relação que eu tenho é onde traz arte, arte, beleza, esse lugar que enche, que infla Isso, na vida, então, né? Que enche de vida a vida. E são chaves, entende, gente? Se não chegou nesse lugar, é porque você tem alguma coisa para curar. Porque quando a gente chega no lugar realmente da expressão do amor por uma coisa ou por um trabalho, fica redimido esse medo de faltar, a coisa vai tomando uma proporção que é da ordem do amor mesmo, esse barango que a gente fala com o coração, que não sei o quê, e encoraja, né? Tipo assim, tá, pode dar errado. Eu lembro que eu pensava assim, tá, pode dar errado, é uma hipótese, mas eu quero. Sem isso a minha vida fica pior. Entende? E aí, como que foi esse seu transbordar? pois é, eu acho que ele foi desde pequena, para falar a verdade, porque assim, desde pequena eu enxergo trem. Eu fui sufocando isso, né? Aí, sei lá, de repente eu fui cientificando a minha vida, né? Fui estudar, fiz uma porra de faculdade. É, Na época que eu me reconectei, eu era assistente social e advogada. Olha que doideira.
Eu conto essa história, né, nas aulas aqui. E aí, um dia, do nada, eu falo assim, eu acho que eu combinei essa data com a minha alma. Alguma coisa aconteceu, sabe? Que eu estava chegando do trabalho num dia comum da vida, trabalhava na prefeitura de Nova Lima, de Belo Horizonte. Cheguei na hora do almoço, gente, me deu uma vontade de chorar do nada. Tipo assim. Aí, nessa época, eu morava sozinha num apartamentico, assim, mas que eu amava porque eu podia ser eu, né? Assim, não tinha tanta repressão nas coisas, e eu acho que esse momento me favoreceu muito. E aí eu dei vazão. Eu chorei, mas eu chorei. Eu acho que eu fiquei chorando 1 hora sem parar. E depois que eu terminei de viver essa catarse, eu senti uma vontade louca de ficar nua. E tirei minha roupa, fui dançando. Eu lembro que eu fui da sala até o meu quarto. E peguei um lápis de olho, as loucuras, né? Peguei um, peguei um lápis de olho que estava no meu guarda-roupa e comecei a pintar meu corpo, e dançar e chorar. Falei, e a minha mente racional falando assim, gente, que doideira que está acontecendo aqui, né? De repente, quando eu tô rodando assim, o meu quarto tinha um espelho grande na frente da minha cama. Aí eu abri o olho, eu vi uma índia. Dentro do espelho, uma índia com aquela coisa de urucum, assim, nos olhos. E essa índia, ela me fitou. É o olhar mais profundo que eu já recebi na minha vida. Na minha vida. Foi uma experiência. Nesse dia em diante, a minha mediunidade, que depois eu vi que sempre existiu, mas que estava fechada, ela fez assim, pá! Aí foi um processo. Eu achei que eu estava ficando louca, eu fui buscar explicação, aí eu conheci a ayahuasca, vivi outros processos, bons e ruins, mas todos que me ajudaram muito. Até aí, como se diz, tô indo ainda, saca? Então, assim, nossa, aquilo, e eu falo assim, eu fecho os olhos, eu vejo essa Índia até hoje, assim. Foi a minha grande iniciadora, foi uma experiência, assim, eu falei assim, ou eu tô ficando doida, ou alguma coisa muito importante aconteceu aqui, e eu preciso de resposta. E eu falo que foi o grande pé na bunda que eu tomei para tomar vergonha na minha cara e me assumir, assim, sabe? Porque a verdade, eu me lembro de eu criança, eu converso com índio desde pequenininha. Eu via. Uhum. Então, foi muito bom e ao mesmo tempo muito difícil assumir isso tudo, né? Mas eu falo, se eu morrer hoje, eu falo assim, não, valeu, foi bom, valeu. Eu Então, tá fiz. bom. Aham. Fui a doidona que eu quis, né? Maravilhoso. E eu sei, Ai, pois é, tô aqui sendo a doidona que eu quero. Na graças a Deus, mesma, né? Tá aqui. assim, né? Diferente, mas é essa coisa da permissão mesmo, né? Tipo, Total. os nossos julgamentos internos é que eu acho que faz com que tudo se torne muito mais difícil, né? Enquanto a gente está ali com todas as preocupações de ter que dar certo, a gente não se permite viver essa conexão. E aí, se É. a gente não vive a conexão, a gente não conecta. E se não conecta, não tem como o negócio dar certo. Sim, e é através Porque dessa não tem amor. conexão que a gente lida também com os negativos que nos impedem, sabe? Eu lembro que tinha uma parte dessa expressão minha ferida que ficava me chamando de boba alegre o tempo todo. Boba alegre, retardada, sabe? Deixa de ser retardada. Então a gente vai dirimindo isso, é ao longo da experiência mesmo, né? E até a mesma de fazer o ofício um bálsamo para isso, Completamente, porque né? 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 Então eu acho que assim fica para nós assim, quem vai, gente, é quem tem coragem.
que a alma não tem pressa, entende? Tem uma frase do Mateus Aleluia que eu mantro ela para mim assim. Nós estamos destinados a vencer. É a grande condenação da evolução humana. Então a alma não tem pressa. Você vai se encontrar. Ponto final. Ponto final. Então, enquanto personalidade Nara, eu posso ajudar a minha alma agora, mas ela não tem a pressa que a gente tem, não. Ela sabe que ela vai. Né? Total, total. Eu vou abrir um pouquinho. Vocês querem colocar? Vamos trocar a experiência. Quem quer falar aí um pouco ou perguntar? A hora passa, a gente nem vê, né? Já são 10 horas. Aff. Nossa Senhora. É. Espaço-tempo. Carol, Anderson, Josi, Karine. Bora, gente. Ronara, que gosta de perguntar. Isso que está sendo falado toca vocês de alguma maneira? Eu vou começar, então. Oh, peraí. Pode falar, Karine, que eu sempre falo, pode falar. Vai, Karine! Nossa, toca demais, assim. E eu já estava com vocês na segunda, e aí de segunda para hoje, eu vejo justamente essa questão do científico, do acadêmico, tal, esse conflito, assim. E aí vocês começaram a falar justamente disso, assim, né? E eu tô bem no comecinho mesmo, nunca estudei nada, até de vivência mesmo, acho que eu tirei uma vez só o tarô, foi com a Nara até ano passado. Eu já ia te perguntar, eu te conheço. Sim, mas foi a única coisa, assim, que eu já fiz, e então, assim, até perguntar é difícil, porque tá muito só expandindo, assim, mas eu tô bem empolgada, assim, com a possibilidade de fazer o curso, acho que é bem... Que Tô me legal. abrindo. Que legal. E é isso, né? Tipo assim, a gente acha que é a gente que tá fazendo, mas no fim das contas, minha filha, o universo arruma um bem bolado pra gente, quando você vê, você tá embolada num trem que você nem sabe como é que você chegou lá, né? No fim das contas. Vai sendo tomada. Total. Vai lá, Rô. Que massa. Ô, meninas, eu só acho muito legal essa troca, porque é desse lugar de dentro para fora mesmo, sabe? Assim, porque até próprio dentro da minha pergunta, assim, não tem respostas específicas. É se entregar mesmo dentro daquilo que o seu coração pede. E aí é massa, até vocês nesses trabalhos assim, se humanizando, mostrando para a gente como que fica. Não deixa de ser. É a parada que a Jaque falou do complexo e do simples. Assim. Não deixa de ser complexo, porque tem diversos desafios, mas ao mesmo tempo pode ser bem mais leve quando você se entrega de uma forma verdadeira, né, cara? Total. Então, tipo assim, muito massa mesmo. Acho que vale demais essa troca. A leveza é a relação que a gente tem com a dificuldade, né? Total. Tipo, essa abertura e essa entrega, se permitir essa conexão do tipo assim, tirar o foco do problema e pôr o foco no aprendizado. Nossa, assim, isso assim, gente, é a virada de chave da minha vida. Eu ver o problema em vez de ficar desesperada, eu falar, gente, olha que tanto de coisa que eu posso aprender, que coisa maravilhosa. É um exercício. Tem dia que você vai xingar e você falar, então beleza, vamos focar aqui no que é que eu estou aprendendo. Mas eu acho que é muito mais nisso, de entender que é o processo de lapidação. Né? Não, e eu pensando assim, quem que eu vou escolher para fazer essa live comigo, né? Aí eu falei assim, eu vou escolher a Jaque, que nós comemos capim junto pra caramba. Então, nós temos muito que contar. Nós comemos muita grama junta. Muita. Pela raiz.
Comemos Tá até tudo hoje. adubado agora. Oh, achei massa também o comentário do Djavan falando, tipo assim, como que é bonito ver, tipo, cada uma na sua medicina mesmo, no seu mistério, assim. Isso é É legal diferente, velho. Ninguém vai ser igual a ninguém, né? Não. Isso é que é doido. Eu vou não. abrir para você, tá, Josinho? Mas isso é que é doido, gente. O mundo, ele é para ser diverso. A felicidade, ela é diversa. A gente está num mundo que quer criar um pastelão sem cor, cinza, sem graça. A gente precisa de rebeldia para reinventar, para colorir esse trem, sabe? Demais. É desobediência espiritual, civil. O mundo é colorido, o mundo é legal demais. Vai lá, E depois Jô. que viu, não dá para desver. Só para, de repente, na verdade, nem é complementar, eu queria que vocês falassem um pouquinho, tipo, até da própria necessidade que vocês sentem, enquanto terapeuta, desse autocuidado mesmo, porque, né, Boa. como a gente está falando do tarô, a gente está falando lá das 13 casas, que a gente vai passar por todos aqueles arquétipos, e como é que vocês veem a importância do terapeuta se cuidar também, para ele não se, por mais que a experiência do outro traga um enriquecimento para o nosso processo, os processos são separados e eles são diferentes, né? Verdade. Aí eu queria que vocês falassem Uhum. um pouquinho de como é que vocês tratam isso, né? De forma, né? A Nara o dela, a Chaquem o dela, só, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, porque eu vejo muitas pessoas também hoje trabalhando, eu sou terapeuta e tal, mas as pessoas não se cuidam nesse sentido, porque Demais. uma frase que a Nara falou e que sempre fica na minha cabeça é tipo, gente, terapeuta que não se cuida pode correr. Senão você vai ficar o tempo inteiro fazendo aquele processo de transferência contra transferência, aquela loucura toda, Totalmente. e não é isso, né? É um processo de crescimento para todo mundo. Boa. Eu vou falar de novo, então. Terapeuta que não se cuida pode correr dele. Porque a gente precisa de ter um lugar de sustentação dos nossos processos. Entende? É um referencial, né? Eu gasto dinheiro com isso, toda semana eu vou em terapia, eu faço. E não é só holística, não. Eu faço a terapia tradicional também, porque ela é muito importante como espaço de elaboração do que eu vivo aqui, tomando ayahuasca, fazendo reiki, fazendo os meus processos, entende? Tipo, sem isso, é mentiroso. Eu não acredito, de verdade. E aí e tem um negócio, gente. Ser terapeuta é um lugar existencial muito poderoso. Você cria uma relação com quem que você está atendendo que a pessoa se entrega a você, você pode fazer o que você quiser com ela, dependendo. Então, se você não tem um processo bem assentado do seu ego, das suas questões, das suas infantilidades, das suas feridas, você vai fazer merda. Com isso, a gente já faz. Entende? Então, é um processo muito necessário. O terapeuta tem que se cuidar. E a gente está num universo que tem muito aquela coisa assim. O ego espiritual, né? A pessoa acha que ela já iluminou, que está pronta, que dá conta de tudo, quando vê, fez uma merda de um tamanho de um bonde e não sabe como é que sustenta, né? Fez merda, sustenta. Vai se trabalhar. Né? Então é difícil pra caramba. A gente precisa de cuidado mesmo. Terapeuta não tem nada de especial, não, viu? Aliás, eu acho que a gente tá aqui purgando muita coisa, porque a gente já deve ter feito merda demais, inclusive. Isso é uma coisa que, inclusive, também me trato semanalmente com Nara, porque, né, é muito doido, gente, porque, assim, no meio holístico, né, e na nossa tendência de ser 8 ou 80, de ou ser científico ou ser holístico, existe essa tendência muito grande à viagem na maionese mesmo, né? Tipo assim, num sentido dessa coisa de
de curas milagrosas, da pessoa começar a querer ter discípulos. Isso é muito comum. Total. E se a gente não se coloca, se a pessoa ela não tem até essa humildade de se colocar, né? Tipo assim, porque quando você trata pessoas, aquilo te desengatilha muita coisa. E se você está num lugar achando que você vai resolver tudo sozinho, tipo assim, você não está sendo aquilo que você está oferecendo. Né? Às vezes a gente senta ali e fala, tem que aprender a pedir ajuda, mas que tanto que a gente pede, né? E às vezes a dificuldade de pedir ajuda é justamente de começar a cair nesse lugar de achar que tem que salvar. E não é uma coisa que às vezes é consciente, que é clara e que é escancarada. Né? Porque a vida ela traz um tanto de desculpa, porque é isso, tipo assim, para mim o terapeuta que faz terapia, ele vai tendo, tipo assim, uma referência que o tempo inteiro vai trazendo ele para esse lugar de realidade para sair de projeção. Exatamente. Porque, assim, quem está de fora é quem, querendo ou não, vê mais, às vezes, mais claramente determinadas situações. E, né, como a gente falou que muito essa coisa do valor, o se testemunhar dentro de uma terapia mostra para a gente como que o valor não está nesse lugar do ganho de poder, que é uma coisa que às vezes tem muita gente que busca sendo terapeuta, do ganho de poder, do ganho de discípulo, do ganho do sou a pessoa iluminada. Isso é um lugar que é muito perigoso. Né? O gratiluz, ele mora dentro da gente com um tanto de roupinha. Né? Não necessariamente vai ser só das pessoas que vão para o budismo e para o zen e não sei o quê, tipo assim, de uma pessoa que fica lá e gratidão. Não, às vezes vem com outras roupinhas que se a gente não tivesse referencial, o negócio não vai dar certo. E aí, tipo assim, e nem vai dar certo porque você é ruim, nem nada disso não, mas é porque é tanta coisa que desengatilha na gente que fica difícil de lidar. Fica pesado de lidar. E uma coisa que eu acho... Você se confunde com o problema do cliente, né? Importante, assim, só complementando o que você falou, Chaken, esse lugar, assim, eu procuro muito aqui nos trabalhos do Seiva, nos meus atendimentos, quando eu sinto que alguém está me colocando num pedestal ou engrandecendo muito o meu processo, eu desconstruo na hora, porque o pedestal é muito perigoso. O pedestal é uma prisão. Você começa a se obrigar a viver numa máscara e vai se desumanizando. Então, às vezes eu faço questão de ser escrota. Tipo assim, com bastante consciência. Para me destruir, para destruir a imagem que querem que eu corresponda. Então eu falo alguma coisa meio chocante, procuro, né? Para quê? Eu não dou o direito de ninguém me desumanizar. Não dou. Vai caçar outro guru. Aqui não. Entende? Isso é importante. Diz, Josi. Não, até para reforçar também, porque assim, o que eu tenho prestado muita atenção é que muitas pessoas, tipo, mas eu já trabalho com medicina, mas eu já faço isso, mas eu já faço aquilo. Ok, mas você faz isso em grupo e por você, o que você faz? Porque aí a pessoa acaba se colocando realmente assim, eu acho que pode ser até de forma inconsciente mesmo, num lugar que tipo, eu faço isso tudo, mas não preciso não, porque eu consigo me resolver. Mentira. Total. Mentira, porque eu presto super atenção e assim, e eu fiquei pensando nisso, mas antes, né, de começar, e aí eu até ia te mandar uma mensagem, falei, Nara, para perguntar, Nara, será que cabe perguntar isso? E aí quando vocês começaram a falar, gente, super cabe, porque antes de qualquer coisa, tem um humano ali, então assim, eu mesma, quando já falei para uma pessoa, não sei o quê, porque daqui a pouco eu tenho terapia. Mas você faz terapia? Faço.
Total. Eu preciso. É o meu local de escape, de elaboração, sabe? Então, acho que muitos que eu convivo e que vejo também acabam se perdendo nesse sentido de tipo, porque eu já trabalho com medicina, porque eu já faço isso, aquilo outro, eu não preciso de mais nada além disso. E precisa. E precisa porque não consegue nem elaborar quando uma outra pessoa está numa situação mais complicada ali, sabe? E aí acaba colocando o seu juízo de valor na frente. Não é assim. Completamente, completamente. Pois é, isso tudo que a gente está falando são os riscos, né? São os riscos. Mas também as oportunidades de crescimento, porque se a gente vê, né? A gente sempre, eu falo que, assim, no amadurecimento do nosso trabalho, a gente sempre está numa linha tênue, que a gente se equilibra nela. Então, a minha régua é assim, eu procuro mesmo ser o mais verdadeira comigo, assim, por mais difícil que seja a coisa que vai se revelar, né, me mostrar o que eu estou fazendo, eu prefiro ser verdadeira, porque a verdade sempre te dá uma oportunidade de integração antes da coisa realmente ruir, sabe? Então, essa sinceridade, né, ela é muito necessária. Autossinceridade, sabe? Né? Eu sinto Cansei, também pode falar. essa coisa do que a gente até abriu falando, que é da contemplação, né? E a profundidade que isso permite a gente ter, porque enquanto a gente faz terapia, a gente se contempla. E é uma coisa que é muito doida, porque a pessoa que faz um tanto de trabalho de medicina, por exemplo, ela costuma ser a mesma pessoa que faz um tanto de curso ou que lê um tanto de livro. Como se verdade. aquele tanto de informação fosse dela. E não é, enquanto ela não vive, enquanto ela não aprofunda, enquanto ela não se testemunha. Total, já. Então, assim, os livros, eles são uma fonte rica, os cursos são uma fonte rica, o trabalho de medicina é uma fonte riquíssima, desde que você pegue aquilo como material de trabalho para a vida. Porque se você não vive, é tipo assim, fiz uma maratona no Netflix. Total. Sacou? E não serve para nada. Porque ali não te torna nada, ali te mostra o que você pode se tornar. Não é entretenimento, E aí, né, velho? não, e aí essa coisa do esmiuçar, por mais que é muito doido, porque tipo assim, quando você faz esse trabalho de esmiuçar numa terapia, inclusive a sua relação nesses outros lugares, ela vai para um outro lugar. Que em vez de você querer ver mil coisas, você vai conseguindo reter a sua atenção, o seu foco, o seu direcionamento no aprofundamento de uma mesma questão. Então, eu vejo como complementares, né? Tipo, assim como um livro, um curso, os trabalhos de medicina são complementares porque não é separado, né? E se eu não tenho essa habilidade de me esmiuçar numa terapia, eu não vou ter uma habilidade de me esmiuçar num trabalho de medicina. Eu já vivi isso. Sacou? Não tem. E eu não conheço ninguém que não tenha vivido verdadeiramente esse processo de esmiuçar fora dela. É necessário, é necessário. Total. necessário. Muito legal. Senão não integra, né? Nó, papo maravilhoso. Eu vou Curtir. só um momentinho jabá, né? A Jaquem, querida do meu coração, ela trabalha lá no Núcleo Corpo e Alma também, dá aula de magia, tá num processo lá que chama Alquimia Ascensional, falei certo? Isso mesmo. Quem quiser informações, procura ela. Ela é guardiã bruxona lá na Cure, alquimista. Então, quem quiser conhecer mais do trabalho dela, procura nas redes, no Instagram. E eu, gente, estou vendendo um curso de tarô online maravilhoso. É só ir lá na bio do Instagram. Eu estou brincando assim, mas está maravilhoso mesmo, que é o trem que eu mais amo na vida. Então, eu fiz com carinho, assim, tá um curso artístico, poético, como diz, eu sou muito poética.
Então, quem quiser conhecer, entra lá no site ou no. Tem, acho que um desconto aí. Lá vai explicar direitinho, né? Isso E aí. tô aqui no Maravilhosa do tarô, inclusive. Tô aqui no meu canto. Quem quiser conversar mais comigo é só acessar. Ah, e sexta-feira a gente vai ter a última live que eu vou fazer com a Vitória, que é muito voltada, vai ser muito voltada para questões organizacionais, dinheiro, contabilidades, como é que é, Nossa, como é que essa não daí é a é. que eu quero. Vai ser mais nessa linha de como que eu organizo essa porra toda. Para fazer acontecer na matéria. É, Importante. aí sexta-feira a gente vai falar disso. Quem quiser voltar, Massa. é só participar no mesmo bate-horário, tá bom? Em que Então, estarei presente também. tá bom então, gente. Agradeço muito pelo convite, viu, Eu Narinha? também, Sempre Thiago. maravilhoso Nós vamos conversar com fazer você. mais. Nós vamos fazer mais. Vamos. E agradeço todo mundo que esteve presente aí hoje. Acho que dá para encerrar aqui então. Até sexta então, gente. Beijinho, boa noite. Beijo. Bom descanso para vocês. Até já.